Tentei, deixa eu ver agora. Agora vai. Agora vai, agora vai. Deixa eu ver. Cadê? Agora vai. Na verdade, eu tinha colocado uma musiquinha aqui de fundo só enquanto não começava, mas aí eles encerram por conta do áudio, né? Da música. Enfim. Mas vamos esperar o pessoal entrar aos pouquinhos, né? Sejam bem-vindos. Vai informando, todo mundo entrando. A Aline, Valéria entrou de novo. Obrigada. Litinha. Guinho. Renata. Tava dizendo aqui que porque tinha uma música de fundo, aí eles encerram, né? Mas enfim, eu tive que recomeçar. Não sabia disso. Como eu fiz mais faço mais pelo Zoom ou no YouTube, né? Aí é novidade aqui no Instagram, né? Tô aprendendo ainda a mexer. Deixa o pessoal ir entrando por aí, aos pouquinhos. Tô vendo que tem mamães, tem colegas de trabalho, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deixa eu ir aqui acenando pro pessoal. Todo mundo querendo saber aí um pouquinho mais sobre o TDAH, né? Quem já me conhece, quem me acompanha, né? Tanto aqui no Instagram quanto lá no canal, né? No YouTube. Já sabe o quanto eu amo. Oi, mãe! Boa noite. Sabe o quanto eu amo falar sobre o TDAH, o quanto eu amo estudar sobre o TDAH e o quanto eu amo também trabalhar, né, com essas crianças e adolescentes que aparecem, né, para mim, que vêm com esse transtorno. As famílias vêm bem desesperadas e a gente com muito jeitinho vai cuidando, vai abrindo os caminhos, né, para ajudar, né? Eu acho que essa é a principal função e eu fico muito feliz, né, em poder realmente ajudar, né, com bastante informação, que eu acho que é a primeira coisa, né? Preparei uma pauta aqui. Preparei uma pauta pra gente nessa noite, pra não me perder, porque como eu falo muito, aí eu vou lembrando de várias coisas e vou fazendo vários ganchos, aí acabo me perdendo, o pessoal vai fazendo pergunta e eu vou me perdendo. Então eu fiz uma pauta, vou tentar seguir o máximo que eu puder e na medida do possível eu vou respondendo alguma dúvida ou outra, né? O nosso foco hoje vai ser justamente, boa noite quem tá chegando, o foco da noite realmente hoje será o tratamento ideal, né? Que é uma pergunta muito recorrente, né? Muita gente chega para mim, Lilian, qual é o tratamento ideal? O que é que eu tenho que fazer, né? O que é melhor fazer? Né? Muitos pais, muitas famílias buscam essa fórmula mágica, né? Essas dicas. E eu vou dizer a vocês, tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo nos meus cursos, tudo que eu falo nas minhas aulas, não são achismos, tá? É tudo muito estudado, né? Tudo cientificamente comprovado, né? Não tô aqui para dizer, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho não, eu tô dizendo o que você precisa fazer para melhorar a condição do teu filho, do teu aluno, né? Que eu tô vendo que tem algumas professoras já por aqui. Essa live vai ficar gravada e eu vou deixar disponível aqui no Instagram para o pessoal assistir, certo? À medida que que quiserem lembrar de mais alguma coisa. Mas, primeiramente, né? Quando uma criança começa a apresentar alguma dificuldade muito séria, né? Você está percebendo que tem
uma desatenção, tem um comportamento meio diferente, né? E você vai percebendo que essa criança, ela tem um comportamento que se diferencia das outras, seja por questão de maturidade. Ai, meu filho é tão infantil em relação aos coleguinhas, ou meu filho, eu acho ele tão agitado, ele é tão desatento, ele não consegue concentrar, né? Ele é tão impulsivo, ele não consegue frear, né? Os pensamentos, as palavras, as ações, né? Então começa aí a aparecer algumas luzes, começam a acender, né? E hoje em dia, graças ao tamanho, à quantidade de informações que nós temos, né? Internet, livros, na televisão também, que mostra muito, né? Alguns documentários, reportagens, que fazem você observar, tem alguma coisa diferente, tá? Eu não vou usar o termo, tem alguma coisa errada com meu filho, porque não é errado ter o TDAH, tá? Então, é alguma coisa diferente, alguma coisa que vai percebendo aos poucos, que nós vamos percebendo pelas características mesmo, né? E os pais percebem, às vezes, esse estalo do TDAH, ele acontece na escola, né? Principalmente na idade pré-escolar, aí quando começa a parte da alfabetização, onde exige que a criança ela se concentre mais para aprender a ler, a escrever, passar por todo esse processo da alfabetização. Então começa ali a aparecer algumas características que às vezes a professora, que graças a Deus, hoje em dia os professores eles estão mais informados, eles buscam, eles procuram mais informações. Então, eles já começam a sinalizar para a família, olha, fulano tem ali alguma coisinha que precisa ser avaliado, porque o professor ele não está apto para dizer, olha, seu filho ele tem característica do TDAH, eu acho que ele é um TDAH, não. Ele vai pedir para que a família busque, né, essa avaliação. Vamos avaliar, né? Que vai fazer uma avaliação com fulano, estou percebendo algumas características, até porque, até para fechar o diagnóstico da criança, vai precisar também desse relatório da escola, desse olhar do professor, desse olhar dessas pessoas que convivem com a criança lá. Então, quando a gente chega assim, TDAH, o que é assim, rapidamente, né? Porque hoje o nosso foco é justamente sobre esse tratamento ideal. E o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico, tá? Tem tudo a ver com a cabecinha, com o cérebro, certo? Ele se dá justamente no córtex pré-frontal, tá? São as conexões que ficam um pouquinho diferentes, elas acontecem mais devagar, né? Essas conexões neurais são de causa, assim, genética, tá? Ela vai passando de pai para filho, é genético, e aparece na infância e vai acompanhando o indivíduo por toda a vida, né? Algumas pessoas só vêm descobrir que tem um TDAH já na fase adulta, já na fase adolescente, quando 1000 prejuízos já aconteceram na sua vida, porque todo mundo dizia, é normal, esse menino é assim porque o pai era assim, ou a mãe era assim, é assim mesmo, é safadeza desse menino, né? Então, nós percebemos, né, isso, essa rejeição um pouquinho ao transtorno, ao diagnóstico. Para a gente chegar nesse tratamento ideal, a primeira coisa que tem que ser feita, suspeitou, vamos para o diagnóstico. Tem um paciente meu aqui que está me chamando, é o Marcelinho. Boa noite, meu amor. Então, primeira coisa é fechar o diagnóstico. Procurar um profissional especializado para fazer essa avaliação, né? Essa avaliação ela precisa ser feita por alguns profissionais, que sejam profissionais da confiança da família, que seja indicado por alguém, certo? E vamos fazer. O psicólogo, o psicopedagogo, a TO, a fono, ela vai fazer a avaliação? Vai. Ela vai sugerir o diagnóstico. Quando a gente faz toda a avaliação na criança, no final, o nosso parecer, né, a gente coloca lá que o diagnóstico sugestivo tem as características do TDAH, né, do transtorno déficit
de atenção e hiperatividade. Então, a gente sugere. Por quê? Quem vai fechar é o médico, né? Somente o médico é que vai poder fechar esse diagnóstico, o neuro, que acompanha a criança, o neuropediatra, né? O neuropsiquiatra também, tá? Então, é o médico que fecha. Quem é que medica essa criança? Quem é que vai dizer se vai medicar, se não vai medicar? O médico, né? Nós não podemos medicar. Nós fazemos as terapias que vão ajudar a criança a viver com uma condição melhor, né? Melhorar as condições, as suas habilidades, dependendo dos prejuízos causados aí pelo TDAH, certinho? Quando vem o diagnóstico, fechou, TDAH, o que acontece? Normalmente, vem o desespero, né? A família fica desesperada, aí vai fazer o quê? Vou chorar, vou rezar? Pode chorar, pode rezar, né? Pode pedir a Deus ajuda, sempre é bom, né? Para ajudar, porque o caminho vai ser longo, né? Mas vem também muitas dúvidas, né? Por que aconteceu isso? O que é isso? Que transtorno é esse? Vem também as descrenças. Eu não acredito. Será, né? Será que os terapeutas que avaliaram, será que o médico que avaliou tá correto, tá coerente, né? Geralmente as avaliações elas conversam entre si, né? O relatório eles são muito parecidos, porque cada um tem a sua visão, mas que chega a um denominador comum quando os relatórios e essas avaliações são feitas de forma muito profissionais, certo? Então, vem muitas incertezas por parte da mãe, por parte da família, vem o desânimo. Aí eu digo, se o desânimo tá vindo da mãe, se o desânimo tá vindo do pai, da família, o que vai ser dessa criança? Né? Que já é uma criança bem estigmatizada, já é aquela criança que é tida como o burro, o desastrado, o que não presta atenção, o voador, né? Para dizer poucos adjetivos que são usados, né, para as crianças que não são devidamente diagnosticadas. Então, a criança ela já está com a autoestima lá embaixo, dependendo dos prejuízos que ela já tenha, dificuldade de aprendizagem, de leitura, enfim, ela já está totalmente com prejuízos emocionais muito grandes. Aí a família vai e desanima, né? Não é essa nosso papel, tá? Com o diagnóstico fechado, vamos correr atrás, né? Vai fazer a tua parte, mãe. Vai fazer a tua parte. Gente, eu tô falando mãe no geral, mas muitas pessoas participam desse processo. O pai, eu fico muito feliz. Tem muitos pais hoje que estão engajados nesse tratamento. Eu tenho pais que eu acompanho as crianças na clínica, tá? Que acompanham as crianças na clínica. Professor Ebert, boa noite. Que acompanham as crianças na clínica e que conversam comigo, que se preocupam com os filhos, e eu fico muito feliz. Porque antes, as salas de terapia só eram as mães que acompanhavam, e hoje a gente tem mãe e tem pai. Só que às vezes vou me referir mãe só para colocar no modo mais geral, tá certo? Não se sintam magoados comigo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você vai fazer a tua parte, tomar atitudes. Boa noite, o pessoal que tá chegando, tá? Tomar atitudes. Qual é o primeiro passo, Lilian? Qual é a primeira atitude que eu preciso tomar quando eu recebo o diagnóstico, né? Já recebi, já respirei, né? Acalmei, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu fico muito triste quando a criança tem o diagnóstico fechado, tá? E o que acontece? A família pega o relatório e engaveta. Ou então mostra para a escola para poder adaptar a criança, se a criança tem dificuldade de aprendizagem, e simplesmente deixa para lá, tá? Como quem diz, joguei ali na escola a responsabilidade. E não é assim, não é só isso, tá? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A culpa do TDAH, ela não é tua, ela não é da mãe, ela não é do pai. Tá? Vocês não têm culpa do TDAH do seu filho, mas vocês têm responsabilidade. A responsabilidade é sua, sim,
tá? Essa responsabilidade de ajudar essa criança sempre vai ser tua, tá? Então, o primeiro passo é informação, tá? O tratamento ideal, ele começa aí. A família se informar, você estudar sobre, procurar cursos, assistir vários vídeos, procurar artigos científicos, procurar literatura boa. Tem muitos livros bons, tá? Que nos ajuda, que dá muita informação, né? Claro que não vai adiantar nada você chegar lá no Google, tá? E dizer assim, minha filha tem tantos anos, ainda não sabe ler, será que é TDAH? Entendeu? Porque isso não vai te trazer informação nenhuma. É pesquisar em fontes confiáveis, estudar sobre o assunto, fazer cursos mesmo. Tem muitos cursos. Inclusive, eu tenho um curso aqui no meu Instagram. Você pode ir lá no link da bio. Tem um curso em 10 aulas, como lidar com o TDAH, para pais e professores. São 10 aulas. Inclusive, a primeira aula ela tá totalmente aberta e gratuita lá no YouTube também, que tem um link aqui no Instagram. Enfim, você se informar, tá? Estudar, procurar, saber o que é esse TDAH, o que é isso que está acontecendo com o meu filho, o que é isso o que eu posso fazer, quais são os estudos, quais são os avanços, o que a neurociência está trazendo de novo, o que a neurociência está trazendo de interessante para o TDAH, né? Porque tudo vai avançando, os estudos avançam e todas as pessoas têm se esforçado muito, né, sobre os transtornos, né, que não se falava e que hoje se fala, se trabalha, estuda para isso, né, para melhorar a condição dessas crianças, porque o transtorno é um transtorno, ele não tem cura. A criança ela vai viver, né, a vida, o adolescente, o adulto, né, com o TDAH. Só que ele vai adaptando, ele vai ali procurando caminhos, né, através das terapias, das ajudas, para ter uma condição de vida boa, para que ele vá estudar, né? Para que ele siga a sua vida, tá certo? Então, informação, conhecer o TDAH é fundamental, mas também é muito fundamental que você conheça os 3 principais sintomas. A partir de agora, a nossa conversa vai ser muito assim. Eu vou dividir a conversa em sintomas e prejuízos, para que você compreenda um pouquinho do TDAH, tá? Os 3 principais sintomas do TDAH são sintomas, tá? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Todas as crianças que têm o TDAH, ela tem a desatenção em algum nível. Elas têm hiperatividade em algum nível, só que algumas não apresentam a hiperatividade, tá? Todas têm impulsividade em algum nível também. Mas também nem todos apresentam essa impulsividade total, certo? Então, os 3 sintomas principais do TDAH são desatenção, hiperatividade e impulsividade. E é muito importante que você comece a diferenciar o que é sintoma do que é prejuízo. Porque muita gente chega pra mim, né, vem conversar comigo e diz, Lilian, eu acho que o meu filho, ele tem dificuldade de aprendizagem porque ele é um TDAH. Não tem. A dificuldade de aprendizagem é um prejuízo causado pelo sintoma do TDAH, entende? Porque nem todas as crianças que têm TDAH têm dificuldade de aprendizagem. Compreendem? Tá fazendo sentido para vocês? Né? Então, o TDAH, ele tem os sintomas, são os 3, e os prejuízos. Aí, quais são os prejuízos mais comuns, né, que são causados pela desatenção, que são causados pela hiperatividade, que são causados pela impulsividade, né? A gente tem a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade que algumas crianças têm em seguir uma rotina, tá? Procrastinação para fazer algumas coisas, desorganização, ansiedade, o tédio, aquelas crianças que se entediam muito fácil, começa a fazer uma coisa e troca porque está muito entediada, tá? São inquietos, são pessoas, adolescentes, adultos que se atrasam, vivem atrasados, são crianças esquecidas, esquecem tudo com muita facilidade, têm dificuldades para dormir, têm dificuldade em fazer e manter amigos, né? Então, tudo isso é prejuízo. Eu não posso dizer,
Ah, ele é assim, ele tem dificuldade para dormir por conta do TDAH. Não, não é por conta do TDAH. É um prejuízo causado pelos sintomas do TDAH, que é a hiperatividade, que é a impulsividade, que é a desatenção. Entende? Aí pergunta, Lilian, mas a minha filha tem o diagnóstico também de deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é um prejuízo do TDAH? Não, ela não é um prejuízo porque já é uma comorbidade, tá? Já é uma comorbidade dentro do TDAH, certo? Que aí também já é assunto para outra aula, que é muita coisa para falar, certo? Então, a gente precisa perceber essas diferenças, né? A diferença entre sintomas e a diferença entre os prejuízos causados, tá? Muita gente fala assim pra mim, olha, ela é assim, ele é assim por conta do TDAH. Eu disse, não, ele não é assim por conta do TDAH, gente. Ele é assim por conta da desatenção. Ele ainda não leu, ele ainda tá com dificuldade na aprendizagem, ele ainda tá com dificuldade na escrita ou no comportamento. Ah, ele se comporta assim porque ele é um TDAH. Não, ele se comporta assim por conta do sintoma que ele apresenta de hiperatividade, de impulsividade. A criança que tem a impulsividade, ela não tem freio, né? São crianças que não têm freio. São crianças que se machucam mais, que machucam os coleguinhas, né? Por quê? Porque ela não tem aquele freio de dizer, eita, até aqui, vou até aqui, eita, tenho que parar, parei, entendeu? Ela não tem isso, né? As crianças TDAH também, elas têm uma imaturidade muito grande, né? Elas falam o que pensam, elas são imaturas por conta do cérebro mesmo. O cérebro da criança TDAH, ela é de 2 a 3 anos mais imaturo, né? Do que numa criança dita típica, né? Criança típica, normal, certo? Então, eles são mais imaturos mesmo, requer um pouquinho mais de atenção, mas que mais na frente ele vai crescendo, né? Essa diferença é de 2, 3 anos. Então, se hoje ele tem 6 anos, lógico que a imaturidade vai ser muito maior. Mas quando ele tiver 12, 13, se ele está fazendo o tratamento certinho, ele vai conseguindo aos pouquinhos ter um pouquinho de controle, né? Essa questão do controle inibitório, ela vai sendo trabalhada nas terapias também, certo? No tratamento. Aí pergunta, sim, mas qual é o tratamento ideal? Bom, o tratamento, a palavra tratamento é o quê? Ela diz o quê? É o nosso caminho a seguir. Se eu descubro alguma doença, alguma enfermidade, eu preciso seguir uma linha de tratamento, né? Existe um caminho de tratamento para seguir, é o caminho que eu vou seguir. Então, qual é o principal tratamento para o TDAH? Aí eu digo, depende de cada caso, né? Cada criança, ela tem o seu prejuízo ou os seus prejuízos, né? Às vezes não é só um prejuízo, são vários prejuízos. Então, o ser humano, ele é único, ele é singular, né? O nosso cérebro, ele é único. Ninguém, tá? No mundo tem um cérebro igual ao outro. Cada pessoa tem um cérebro diferente do outro. Cada pessoa é única, cada pessoa é singular, certo? Então, cada tratamento vai ter que ser também singular, vai ter que também ser único, né? Não existe uma cartilha de dizer assim, olha, essa aqui, eu escrevi esse artigo, eu fiz essa cartilha, eu tenho uma fórmula mágica para o TDAH, que você vai usar em todos e vai dar resultado. Isso não existe, isso não vai acontecer nunca, porque não existe. Cada criança age de um jeito, cada criança tem um prejuízo diferente. Eu tenho um TDAH que é super inquieto, que o problema dele é mais comportamental, ele é muito impulsivo, mas que é muito inteligente, já lê, se alfabetizou muito bem, não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Então, por que eu vou usar o mesmo tratamento para todas as crianças? Né? Por que eu vou usar? De jeito nenhum, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, até aqui no Instagram mesmo, no direct, acho que foi uma professora de fora, me perguntou, Lilian, você tem aí uma atividade exclusiva para TDAH? Aí eu falei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não existe uma atividade exclusiva para o TDAH, porque eu preciso saber quais são as habilidades que eu preciso trabalhar nesse TDAH. Quais são os prejuízos que os sintomas do TDAH causou nessa criança, né? Então, aí sim, é a mesma coisa do TEA, é a mesma coisa do Down. Se você disser, Lilian, eu quero uma atividade para um síndrome de Down. Sim, mas quais são os prejuízos?
né? Quais são as dificuldades dessa criança? O que eu preciso trabalhar nessa criança para eu falar e dizer a você que atividade você vai usar, né? É por isso que a avaliação é tão importante. E o nosso trabalho também com a escola, eu acho que assim, esse trabalho família, escola, clínica é extremamente importante, né, de extrema importância, para que a gente possa dizer o que, que pode fazer para ajudar aquela criança, né, de que forma você pode estimular. E às vezes a estimulação está sendo errada, não está sendo eficaz, tá certo? Só um minutinho. Né? Então, a partir daí, não existe fórmula, mas quais são os prejuízos que essa criança apresenta? Quais são os prejuízos que ela está tendo, né? Aqueles prejuízos causados pelos sintomas, né? Qual é o sintoma mais característico dessa criança? Qual é? É o quê? É a desatenção? É a hiperatividade? É a impulsividade? Ou os três, né? O combinado, né? Então, eu preciso avaliar essa criança dessa forma, tá? Porque os prejuízos, como eu falei já aqui, são muitos. A gente tem o prejuízo da dificuldade de aprendizagem, da dificuldade de dormir, de fazer amigos, né? Então, existe toda uma problemática dentro disso que eu preciso analisar antes de dizer. Então, o tratamento ideal sempre será o multimodal, tá? O multimodal são aquele tratamento, tá, que envolve várias modalidades de profissionais. São quando várias ramificações, né? São vários tratamentos. Ai, Lília, meu filho é TDAH, então ele vai precisar de tudo, de fono, de TO, de psicopedagoga, de psicólogo, de neuro, vai precisar de tudo, de um fisioterapeuta. Calma, você vai avaliar. Dentro dessa avaliação, quais são os profissionais que vão ajudar o meu filho ou o meu aluno, né? Que vai ajudar o meu filho nos prejuízos que ele apresenta, né? Esses prejuízos dele, ele é um TDAH, ele tá com dificuldade de aprendizagem, ele tá com algum problema comportamental, emocional, então ele vai precisar ir para psicólogo, ele vai precisar para psicopedagogo, ele vai precisar para TO, para fono. Então, vai precisar sim de uma equipe, e uma equipe que esteja junta, uma equipe que esteja unida, se comunicando. É muito importante. Eu sei que hoje em dia é muito complicado, né, por conta do tempo, mas a gente consegue, tá? Eu constantemente tenho sim contato com as psicólogas das crianças que eu atendo, com a fono, com a TO, para que a gente vá trocando as figurinhas sobre essa criança, dizer, ó, tô trabalhando desse jeito, ou então, ó, tô usando esse tipo de atividade, tá dando certo, faz também, vê se dá certo. Então, é muito importante que aconteça isso, inclusive na escola também, tá? É muito importante que a escola apoie a causa. Eu sei que muitas escolas elas não apoiam essa causa da criança que precisa ser adaptada, da criança que precisa dessa ajuda especial. Certo? Outra base, gente, tá? Base de tratamento. Agora eu tô falando da base desse tratamento que precisa das terapias aí dos profissionais. É a medicação. Quando ela é indicada, como eu falei lá no comecinho, quem vai medicar? O médico. Se o médico percebe que o caso do TDAH do teu filho, ele é necessário que seja medicado, ele precisa ser medicado, tá? Vá lá, aceite. Eu sei que muita gente tem muito preconceito, que não aceita, que não quer. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Os fatos científicos, todos os estudos comprovam, está comprovado que a medicação, ela diminui os sintomas do TDAH. Aí muita gente recorre para quê? Eu vou fazer a suplementação, vou fazer o alternativo, as vitaminas, tá? O médico é um neurologista, tá, Renata? O neurologista, um neuropsiquiatra também, um neuropediatra, né? Eu indico muito o neuropediatra, acho que ela pode ajudar bem melhor. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre esses profissionais, tá? Então, gente, o que acontece? A suplementação, eu não sou contra
Às vezes, ela é contra a suplementação, é contra os alternativos. Não, eu sou totalmente a favor, certo? Eu não sou contra, eu sou a favor dos tratamentos alternativos, mas, como o próprio nome diz, alternativos, tá? Não pode parar a medicação que foi guiada ali, que foi passada pelo médico, tá? Por quê? Qual é a diferença, tá? A medicação, ela vai tratar os sintomas. Lembra os 3 sintomas que eu falei? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. E essas outras, os alternativos, as vitaminas, né? A suplementação, ela vai ajudar nos prejuízos, tá? Ela vai ajudar nos prejuízos, aquilo que os sintomas do TDAH causam. Então, uma coisa complementa a outra. Por isso que eu digo, eu não sou contra a suplementação, não sou contra as vitaminas, não, de jeito nenhum. Até os óleos essenciais ajudam essas crianças, né, para acalmar. Aí digo, não, o óleo essencial de lavanda, ele é ótimo para TDAH. Vai resolver o problema do TDAH? Não. Ele vai ali amenizar um dos prejuízos, por exemplo, a inquietude, né? Ele vai acalmar aquela criança, ele vai dormir bem, entende? Então faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo direitinho? Dá um joinha aí, né? Então existe essa diferença muito grande. E eu vou dizer e continuo dizendo, quanto mais a família vai adiando esse início da medicação, mais prejuízos aparecerão. Eles vão crescendo, os déficits vão aparecendo, mais déficits, a autoestima cada vez mais frágil, mais baixa, as crenças negativas em si, a criança ela tá crescendo, então ela, meu Deus, eu não sei fazer nada, não dá nada certo na minha vida, eu não sei, eu sou burro, tá? Gente, eu fico muito triste quando eu recebo as crianças já maior assim, 10 anos, 11 anos, e diz, tia, eu sou burro, eu não sei fazer nada não, todo mundo diz que eu não sei, que eu sou burro. Então, assim, a autoestima dessa criança é lá embaixo, tá? Na adolescência dessa criança, que não foi tratada no momento certo, vem o quê? A ansiedade, vem os quadros de depressão, né? Os quadros depressivos, transtornos de humor. Aí, o que acontece, mãe? Tu não quis dar a medicação do TDAH lá quando ele tinha 6 aninhos, que foi passado, foi prescrito. Você não quis porque ficou com medo dos efeitos colaterais, porque disse que era um remédio tarja preta, né? Aí o que acontece? Agora, a criança cheia de déficit, os prejuízos aumentando, porque aumenta absurdamente quando não é feito o tratamento correto. Então aí, além de ter que tomar a medicação do TDAH, ele vai ter que tomar antidepressivo também, taxa preta, ele vai ter que tomar remédio para transtorno de humor, né? E entre outras coisas, para ansiedade. Então, vão tomar drogas, né? As drogas mais pesadas, medicações mais pesadas. Então, quando a gente fala assim da medicação, a medicação, gente, na criança, no tratamento TDAH, ela faz uma curva decrescente. Como assim, Lilian? Uma curva decrescente. A criança foi diagnosticada, o médico falou lá, olha, vou prescrever, seja Ritalina, seja o Concerta, seja a Vilvivance, ele vai ter que medicar. Então, começou ali o tratamento, a família começou as terapias que eram necessárias diante dos prejuízos, a família começou a medicação, tudo direitinho ali. Vamos dizer assim, a partir dos 6 anos, que é quando fecha esse diagnóstico. Então, vai tomando a medicação, aumenta um pouquinho, diminui, aumenta. O médico vai fazendo essa mediação. Aí ele vai e fica aqui estabilizado durante algum tempo, tomando a medicação direitinho. Quando ele vai crescendo, ele não vai se tornando mais dependente, nem a medicação vai aumentando o nível. Muito pelo contrário, ela vai caindo, ele vai diminuindo. Como a gente costuma chamar, vai desmamando esse TDAH da medicação. Eu conheço muitos adolescentes, já acompanhei adolescentes que já não tomam mais a medicação. Por quê?
fizeram o tratamento desde cedo, certinho, e então começaram a tomar a medicação certinha e que já estão desmamados, porque o adolescente, ele já tem uma vida de TDAH, né? Assim, ele já tem anos lidando com isso, ele vai criando os próprios mecanismos para ir controlando a impulsividade dele, para ir controlando a desatenção. O adolescente, como diz a história, né? Ele já vai manjando como é que acontece a situação e como ele pode melhorar, né? Ele mesmo vai se cuidando, tá? Então, é muito importante quando eu digo assim, a medicação em todos esses contextos que eu tô falando aqui, ela é muito importante e se passou, vai, tá? Ela é a base, tá? A gente vai fazer esse tratamento ideal com os multiprofissionais, né? Multimodal, mas se foi indicado, tem que fazer realmente, tá? Então, a informação, ela faz toda a diferença nesse tratamento, tá? É você perder o medo, tá? Deixa eu estudar. Que medicação é essa? Vou estudar essa medicação. Gente, até uma Neosaldina que a gente vai tomar. Ela tem um monte de efeito colateral, tá? É só essa adaptação no início que é difícil, né? E muitas mães depois chegam pra mim e falam, Lilian, pelo amor de Deus, como ele melhorou. É outra criança. Pois é, mãezinha, tá vendo que vale a pena seguir o tratamento direitinho, né? Ele vai ter uma condição melhor, né? A medicação vai ajudar nesses sintomas do TDAH, certo? Outra coisa, profissionais, né? Procure profissionais especializados que estudem, que falem, que saibam o que é o TDAH. Não é todo psicólogo que vai saber, não é todo psicopedagogo, não é todo TO, não é todo fono, não é todo médico que vai ser um especialista em TDAH, tá? É importante, vou aqui olhar o caderninho do plano, então só tem esse. Infelizmente os planos de saúde eles limitam muito, né? Mas você precisa entender, será que essa pessoa sabe do TDAH? Essa pessoa, ela entende o que é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Ela entende como é essa reabilitação do TDAH? É muito importante que o profissional, ele saiba o que ele está fazendo, que ele conheça, tá? Eu não posso dizer a você, eu me sinto segura, eu vou pegar qualquer transtorno e vou trabalhar. Não, eu vou falar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu me sinto segura, o que eu entendo, tá? E é muito importante que vocês procurem esse profissional que realmente seja especializado, que entenda, que saiba o que está falando e saiba o que está fazendo. Tem muita gente com achismos, aquela dica da vizinha, né? Muito achismo, porque isso, porque aquilo. Não, gente, eu não gravo um vídeo, seja lá para o YouTube, seja para meus cursos online, seja aqui. Eu não gravo um vídeo dizendo assim, eu acho isso, não. Não são dicas de achismo, tá? São dicas baseadas cientificamente na neurociência, tá? Em teóricos que estudaram a vida inteira sobre, tá? Então, são coisas que realmente são reais. São coisas que dão resultado de verdade nesse tratamento do TDAH, certo? Agora, uma dica geral, tá? Que eu dou agora, essa é para todos, TDAH, seja desatento, seja impulsivo, seja hiperativo, seja qual for o prejuízo dessa criança. Quais são as 2 dicas que eu dou geral, tá? A primeira, atividade física. A atividade física, ela faz uma diferença na vida dessas crianças, desse adolescente muito grande, tá? É necessário fazer uma atividade física. Eu não estou dizendo que é para colocar a criança em 1000 coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Mas é muito importante a atividade física para gerar endorfina nessa criança, para ela ficar bem, para ela ficar feliz, para ela liberar mesmo a alegria dela, extravasar, tá? Ela se sentir importante, porque a criança que tenha o TDAH, no esporte, ele vai aprender que tem os limites, né? Vai trabalhar esse freio também. Então, a primeira coisa que eu falo, atividade física, ela é necessária. E a segunda dica, que é geral para todos, que eu digo a todos, eu digo a todas as minhas mamães, eu digo a todo mundo, e eu digo agora também, é o fortalecimento familiar. Ele é de extrema importância. Quando a família acredita no tratamento, quando a família se empenha, que dá as mãos, né, aos profissionais,
e vai lá e faz acontecer, tudo melhor. Sabe por quê? Porque o pilar, né, a sustentação do teu filho é você, tá? Mas o que eu digo a você? Cuide de você. O autocuidado, ele é extremamente importante. Gente, se você tá agora aqui com o diagnóstico recente, ou já tem o diagnóstico e já vive nessa correria de terapias, de médico, às vezes a mãe esquece de si, tá? Ela não se cuida, ela virou a mãe do TDAH, ela virou a que acompanha nas terapias, ela virou só a mãe do TDAH, né? E pra gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente primeiro, tá? A gente precisa se cuidar, tá? Aquela analogia da máscara lá do avião, né? Primeiro, coloca a máscara em você para depois colocar na criança. Se cuide, tá? Cuide de você, tenha o seu autocuidado, tenha o seu momento, tenha a sua vida. Faça as coisas que você quer, faça as coisas que você precisa fazer. As coisas que você fazia antes, né, de passar por tudo isso, porque você precisa estar bem. Se você está bem, o teu filho com TDAH vai ficar bem. Se você está bem, se você está exalando felicidade, agora não. Se você está ali naquela, só cuidando, só se estressando, só gritando, você vai ficar agressiva, vai gritar, vai ficar impaciente, você vai dizer, eu não tenho vida, eu não saio, né? Então, assim, é muito importante que você cuide de você, né? Eu uso duas analogias bem, uma é a da máscara e a outra é da jarrinha d'água, né? A mãe tá lá com a jarrinha d'água, cheia de amor para dar, de cuidados e de carinho, aí vai, coloca um pouquinho no copo do filho, coloca um pouquinho no copo do marido, do outro filho. Ela vai colocando um pouquinho da sua jarra e a jarra dela. A jarra dela vai fazendo o quê? Vai esvaziando. A jarra dela vai esvaziando. E quem vai preencher a jarra dela? Né? Eu acho que a gente precisa refletir nisso, pensar nisso, né? Quem é que vai encher? Você. Você vai ter que encher a sua jarra de autocuidado, de olhar para si, de olhar aí, peraí, eu também tenho o meu momento, eu também preciso ficar feliz. Se eu tô feliz, a minha família vai ficar feliz, o meu filho vai ficar feliz, né? Então, a gente precisa pensar nisso. No final do ano, quando eu estava muito cansada, o ano passado foi um ano muito conturbado, muito trabalho. E eu decidi que as minhas férias, eu não ia trabalhar direto. Eu ia tirar umas férias realmente e ia parar. Porque eu tava precisando descansar. Aí uma mãe chegou pra mim e falou, ai, Lilia, vai parar os atendimentos. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu vou fazer o quê? Você acha que eu devo procurar outra psicopedagoga pra atender fulano, enquanto você tá de férias? Aí eu falei, mãe, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Respira, se acalma. Dá um tempo de ócio para o teu filho e aproveita esse mês que eu não vou atender, mais de um mês e um pouquinho. Aproveita e cuida de você. Cuida de você, cuida da tua vida, do teu lado pessoal, da mulher que existe em você. Você é uma mulher, né? Aí ela começou a chorar. Ai, meu Deus, como eu tô precisando disso. Eu não vivo... Pois aproveita esse mês aí que você não vai estar correndo atrás de terapias e vai cuidar de você. Você cuidou o ano todinho do teu filho. Não tô dizendo que você vai descuidar do seu filho, mas cuida de você. Olha pra você. Autocuidado. Aí vai cuidar do cabelo, vai cuidar da pele, vai fazer uma massagem, vai tomar um sol, né? Vai fazer as coisas que você gosta de fazer, vai no cinema. Esse autocuidado que a gente precisa ter com a gente, para poder cuidar do outro. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. Volte renovada, tá? Volte renovada para começar novamente. Então, a gente precisa estar ali sempre, gente. A mãe, o pai, a família que cuida de um TDAH é muito desgastante, gente. É extremamente desgastante. E essa família, ela precisa, né? Essa mãe, ela precisa estar o tempo inteiro enchendo a garrafinha dela, tá? Enchendo a jarrinha dela de amor próprio,
tá? Porque, infelizmente, a gente não pode esperar que as pessoas joguem, enchem a nossa jarra de amor próprio. Ele tem que vir da gente. Esse autocuidado. E eu vejo muitas mães cansadas, desgastadas, estressadas, gritando. Então, cuida de você, tá? Cuida de você, porque o teu filho vai precisar muito de você. E como eu falei lá no início, se a família desanima, se a família muda toda a situação, quem vai sofrer? O teu filho. O tratamento não vai dar certo, tá? Quem quiser saber mais sobre o TDAH, gente, eu tenho meu vídeo, né? Na verdade, é a primeira aula gratuita do meu curso Como Lidar com o TDAH para Pais e Professores. Aqui no meu Instagram, no link da bio, tem um link direto para o YouTube, que você pode assistir a primeira aula grátis. E também tem um link para você comprar o curso pela Hotmart já direto. São 10 aulas, tá? Muito instrutivo, você vai entender detalhadamente o que é o TDAH e como lidar, certo? E tô aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês, né? Nessa noite, né, tão gostosa, né? Que a gente falou, eu sei que eu falo muito, né? Falei bastante, né? Quase 1 hora aí falando, mas eu acho que é super importante que vocês tenham esse olhar diferenciado. Tô vendo que tem muita professora aqui, né? Eu fico muito feliz, porque é muito importante que vocês compreendam, né? Entendam isso. Eu vou tentar deixar gravada aqui essa live. Eu ainda não sei, né? Eu ainda não sei como, mas eu acho que quando encerra, pode, né? Automático, tá. Minha filha que tá me ajudando, né? Amei, dá um norte grande, eu espero que tenha realmente dado, assim, pelo menos abrir um pouquinho, né, do pouquinho de conhecimento, né, que a gente vai passando, para abrir aí a mente de dizer, peraí, vamos com calma, né, o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer, né. Muito obrigada, meus amores, muito obrigada de verdade, viu? Boa noite para vocês, tá? Vamos fazer mais, tá? Pretendo fazer mais lives com mais frequência. Vou abrir caixinhas lá nos stories depois para vocês darem sugestões do que a gente pode conversar, né? De mais temas, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Me sigam, quem não segue ainda. Vai lá no YouTube também assistir meus vídeos, tá bom? Cheiro, cheiro, boa noite e vamos descansar, tá bom? Tchau, tchau. Vem cá, Lu, botando sei não. A minha auxiliar aqui, me ajuda aqui, como é que... Você vai botar aqui nesse xizinho. Quando terminar, encerrar vídeo. Encerrar vídeo.